Fala galera, queridos primos e primas estagiários, tudo bem com vocês? Fiquei aí 2 mesinhos, quase 2 meses sem gravar um vídeo para vocês, a continuação da aula, né? Me desculpe aí, saí de férias, né? Também teve algumas mudanças na empresa onde eu trabalho e precisei aí ficar um pouco até mais tarde, então assim, o tempo meio escasso aí. Mas estou voltando aqui para uma aula sensacional aí, mais uma aulinha aí da nossa distribuidora de calçados, ou seja, nós estamos fazendo uma consultoria, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre impostos hoje. Uma aula aí muito complicada. Gente, quando eu comecei a aprender sobre imposto, demorou anos, tá? E ainda não sei tudo porque imposto é muito complicado. Existe regra, é muita regra, muito detalhe, né? Então, para você ser um especialista em impostos, né, na parte tributária da empresa aí, você tem que ser um crânio aí, né? Porque envolve legislação de outros estados, do município, da federal, né? Fora as regras, os cálculos, as contas. Então, assim, não é um processo fácil, né? Mas, né, estamos aí, o profissional, o bom profissional, tanto de contabilidade, controladoria, de FP&A, né, um bom contador aí, um bom gerente financeiro, né, um bom controle, ele precisa entender ali. Lógico, talvez não que não dá mesmo, né? Ali na prática 100%, né? Na regra, no fio do bigode, vamos falar assim, mas você precisa entender os conceitos para você conversar, para você debater, conversar com o fiscal, para você conversar aí com o contador, com o sócio da empresa. Então você precisa entender, né, essas regras aí, tá? Então vou explicar de um jeito fácil para vocês aí, espero que seja bem fácil para você que é leigo no assunto, para você que conhece um pouco, para você que tem algumas dúvidas, para você que tem dificuldade assim como eu. E aí eu vou falar um pouco de mim, como eu aprendi, né? Gente, eu vi ali a nota fiscal, quando eu pegava uma nota fiscal, eu via lá ICMS, IPI, PIS, COFINS e as alíquotas e me confundia, né? Cada coisa, né? E aí do nada alguém falava de RPJ, de contribuição social, né? E ali me confundia, que imposto, que tributação, gente, Jesus, que isso, né? Que dificuldade, é muito difícil. Então, assim, para a gente entender essas regras, né, pessoal, a gente precisa ver alguns conceitos, assim, que são complicados na essência, mas se você olhar de um jeito simples aqui, ele fica fácil. Então, foi desse jeito, quando eu comecei a olhar desse jeito, eu comecei a entender e facilitou muito para mim o sistema de tributação. Bom, primeiro, né? Eu fiz um vídeo no canal, acho que em 2021, aqui tem até bastante visualização falando aí dos tipos de sociedade. E quando eu falei dos tipos de sociedade, eu misturei meio com o sistema tributário. Então, quando alguém entende muito e vê, vai ficar meio confuso ali, né? Então, hoje eu quis separar e falar de uma maneira um pouco mais correta aí, né? Para que você possa entender aí, né? Primo estagiário inteligente aí pega tudo no ar, né? Então, bom, quando eu abro uma empresa, gente, eu preciso abrir uma sociedade, eu preciso abrir uma empresa, um contrato social. E ali eu decido que tipo de sociedade, se vai ser eu sozinho, se vai ser eu com um sócio, se vai ser eu com mais uma empresa, se vai ser uma associação. Dependendo do negócio que eu vou fazer, eu preciso, né, seguir uma lei, uma regra, né, ali, o direito societário, e eu preciso, né, ter uma sociedade. E são elas aquelas que a gente vê ali no final do nome da empresa, sabe? É, fulano de tal SA, fulano de tal limitada, empresa tal Eireli, né? A gente vê lá, fulano de tal MEI, né? No final do nome da empresa tem falando ali mais ou menos qual o tipo de sociedade, né? E dependendo do tipo de sociedade, né? Você tem que seguir uma regra tributária que tiver na lei que fala assim, olha, essa sociedade tem que ser essa regra tributária, tá? Então, por isso que eu tenho que falar para vocês aqui, ó, do tipo de sociedade. Então, primeira coisa, para você entender de tributo, você tem que ver, bom, qual sociedade é a minha empresa? Você entendeu? Aí você parte o quê? Para opção tributária, tá? Que aí já vai não para o direito societário, mas para o direito tributário, dentro da matéria da ciência, tá? Opção tributária, ou seja, qual o tipo de tributação que a minha empresa tem que ter ou eu posso escolher, tá? Então vamos lá. Quais os tipos de tributação que eu tenho na minha empresa?
nas empresas aqui. Eu posso, que as mais faladas ali, que todo mundo, né, no dia a dia tá pegando nota, tá vendo ali. Nós temos a MEI, tá? Nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e a empresa da opção aí do lucro real, tá? Quando eu compro e vendo uma mercadoria, é muito importante, né? Eu não só eu que já sou de alguma dessas empresas aí, mas assim, eu saber quem que eu estou comprando, porque dependendo de quem que eu estou comprando, se é uma MEI, um simples, um lucro presumido, um lucro real, ela vai impactar no meu tributo que eu tenho ali a recuperar. Então, assim, existe uma regra por trás, tá bom? Então vamos lá. A MEI. Eu vou aqui na MEI, gente. Assim, vou falar basicamente, tá? Então depois eu deixo essa folha aqui para vocês ali no vídeo, para vocês dar uma olhada e a partir daí vocês fazerem a pesquisa aí. Uma MEI. Uma MEI, né? Quando eu tenho uma MEI, que tipo de imposto que eu pago na MEI, né? A MEI, ela já é uma empresa ali criada pelo governo para abrir um comércio pequeno. Você é um funcionário, uma empresa, né? Você já é, né, um microempreendedor individual, né? Já fala o nome aí, que você vai prestar um serviço de repente de manutenção elétrica, um serviço de pedreiro, né? Então tem lá uma cadeia de serviço que pode ser MEI, tá bom? E a MEI, ela tem um teto de faturamento, então ela pode faturar até 81 mil reais aí por ano, né? Aí, ou seja, no mês a média de 6.750 aí na média, tá? E o que eu vou pagar nela é só ali uma guiazinha, né? Ali que é equivalente ao INSS, né? Ali, o ISS de serviço, ou seja, essa taxa aqui, e dependendo do comércio aí, o ICMS, então a taxa vai ser um pouco maior aqui, né? Um real a mais aí. Por quê? Porque é o sistema tributário aí para incentivar o microempreendedor individual, tá? Bom, quando eu passar de 81 mil aí, eu vou para o Simples Nacional. Então eu já tenho já muda, minha empresa cresceu, né? E o sistema tributário do Simples Nacional, ele também vai com o modelo de negócio que você tem. Um exemplo. Se for uma prestação de serviço, ele tem uma regra de tributação dentro do simples. Se for um transporte, ele é outra regra, né? E se for aí uma indústria, uma revenda de mercadoria é outra regra, tá? Então vamos lá. Comércio é uma regra, serviço é uma regra e transporte é outra regra aí para as empresas do Simples Nacional. Bom, e como que é feito esse cálculo, né? É, eu vou explicar para vocês sobre imposto municipal, federal e estadual, tá? Então, um pouquinho daqui, segura um pouquinho aí que eu já explico, mas até eu chegar lá, vamos falar aqui da regra do faturamento. Então, assim, uma empresa do Simples Nacional, o imposto dela é pelo faturamento, ou seja, eu vou pegar lá do dia 1º, dia 30, tudo que eu faturei, ou seja, todas as notas que eu emiti, eu vou, né, tributar em cima desse faturamento. Vamos imaginar aqui que uma empresa faturou 100 mil, né? 100 mil é muito, vamos colocar aí 15 mil reais, né? Aqui no primeiro mês, ela está na primeira faixa, né? O que que é essa faixa, tá? Dependendo do negócio mesmo, se é um motoboy, tem um carrinho de lanche, você presta um serviço administrativo, dependendo, você vai estar dentro desses anexos aqui, que é a lei. Então você tem que olhar a lei e ver qual anexo você se enquadra. A partir daí, você tem as faixas, que é o quê? As alíquotas de impostos. E o que está nessas alíquotas? Ela está dividida nesses impostos aqui, federais, né, estaduais, tá? Então ela está dentro aqui que a gente vai explicar depois, tá? Mas ela vai estar dentro aqui da alíquota aí que a gente fala que é a alíquota do Simples Nacional. Qual faixa do Simples Nacional você está? Então, pelo faturamento, você vai aumentando a alíquota aí do Simples Nacional pelo modelo de negócio que você tem. Então, vamos aqui. Primeiro mês nada, se eu puxar, ele já vai dar a alíquota aqui para mim. Eu vou estar na primeira faixa, é pelo meu faturamento, dos 12 meses, etc. Gente, como faz aqui? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vamos lá. Temos uma empresa do Simples Nacional. Qual que é o sistema de tributação? Como que eu pago imposto numa empresa do Simples Nacional? Eu vou faturar uma nota por dia. No final do mês eu vou pegar a somatória dessa nota, vou colocar lá, vou ver quanto que eu faturei e eu vou pagar imposto sobre esse faturamento, tá? E dentro desse imposto que eu vou pagar lá
daquela guiazinha que eu vou pagar, que o contador faz para vocês, gente, lá eu vou pagar, sei lá, 10.000, dentro desses 10.000 lá eu tenho PIS, COFINS, IPI, tudo dentro daquela guia lá, tá ok? Então, assim, é para você entender que depois da MEI ela vem o Simples Nacional. E o Simples Nacional, gente, ele também estoura o faturamento, tá? E aí, lá, dependendo do seu modelo societário, você tem aí o seu faturamento, que ele vai até 360 mil por ano, se for uma ME, e de 4,8 milhões anuais, se for uma empresa de pequeno porte, tá? Então, ou 30 mil por mês, né, de faturamento, se for uma ME, ou 400 mil por mês, né, se for uma empresa de pequeno porte. Então, dependendo do modelo societário, você tem que se enquadrar aqui também no modelo de faturamento, tá? Quando eu estourar esse faturamento, automaticamente eu já vou, né, para outro sistema tributário, que é o lucro presumido ou o lucro real. E aí eu escolho, tá? Eu vou fazer, lógico, tem algumas empresas que são obrigadas a ser lucro real, tá? Aí tá dentro da lei, você tem que seguir, né? Bancos, instituições financeiras e outras aí que eu não lembro agora tudo de cabeça, tá? Mas o lucro presumido e o lucro real é uma opção tributária, depois que você sai do Simples Nacional, onde você vai fazer conta. Se você vai colocar seu faturamento, você vai pegar os seus gastos, o seu custo e vai ver se é mais vantajoso você estar sobre o lucro presumido ou sobre o lucro real. E aí começa a parte da questão do planejamento tributário. Então, assim, é onde os empresários precisam entender aí, tá? Gente, isso que eu estou falando para vocês são tributações, né, que temos aí, lógico, com a opção tributária, tá? Não vou falar de imposto, qual que é o imposto direto, indireto, a regra. Não vou falar nada disso, isso é regra, tá? Para quem trabalha ali no fiscal, mas eu quero que você entenda o quê? Que dependendo da sua sociedade, você tem uma opção tributária e a MEI é sobre o faturamento e eu só vou pagar uma guiazinha, o Simples é sobre o meu faturamento, o lucro presumido é sobre o meu faturamento, mas o PIS e o COFINS não, e aí eu vou falar para vocês. O lucro real é sobre o resultado, mas o PIS e COFINS não. E aí a gente vai começar a dividir os impostos aqui, tá? Vamos lá. Então, entendeu que dependendo do tipo de sociedade, eu tenho uma opção tributária. E aí eu tenho uma regra de imposto. Quais impostos eu tenho dentro dessa cadeia aqui, desse sistema tributário? Então, vamos dividir para ficar agora um pouco mais fácil. Vamos lá. Dividindo aqui, pessoal, eu tenho aqui o federal, o estadual e o municipal, ou seja, cada um ele quer a sua parte, a sua parcela aí de imposto, tá? Então, assim, o federal tem os seus impostos, o estadual tem os seus impostos e o municipal tem os seus impostos. Cada um tem a sua legislação e as suas regras, né? Então você precisa entender aí quais são as regras de cada imposto, porque a gente vai começar a separar aqui. Vamos lá. Bom, dentro do federal, gente, o federal, o imposto de renda e a contribuição social, você pega a nota fiscal, tá lá? Não tá. Dentro do lucro real, não vai estar a contribuição social, imposto de renda, tá? Nem no Simples Nacional aí, tá? Por quê? É, o imposto de renda pessoa jurídica é um imposto sobre a renda, é sobre o lucro, é sobre aquilo que a empresa ganhou. E a contribuição social sobre o lucro líquido também tem o mesmo modelo, é sobre o lucro, é sobre a renda, sobre aquilo que você ganhou líquido ali, livre, tá? Então, assim, esses impostos, ele é sobre o quê? Sobre o seu faturamento, sobre o seu DRE. Se pegar no Simples Nacional, é sobre o faturamento. Aí tem uma regra. Olha o tamanho da regra aí para o Simples, pessoal. Tanto no Simples como no lucro real, aqui, ó. Identifique a base, multiplique pela receita trimestral, observe. Então tem uma regra, tá? Então não vou explicar essa regra aqui, tá? Para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, que a minha apuração de imposto de contribuição social, imposto de renda, ela é sobre o faturamento e eu vou observar no meu balanço patrimonial para fazer o cálculo aqui. Lógico, lá na frente depois a gente vai fazer o cálculo certinho do lucro real aqui, porque a nossa empresa é do lucro real, mas para você entender que
o meu imposto de renda e contribuição social não vai estar ali pregado na nota para você ali, né? A não ser que seja nota de serviço, em alguns casos, mas no dia a dia não vai estar lá mostrando para você. Quem faz essa apuração geralmente é o contador depois que os números estejam todos fechados, ok? E o PIS e COFINS? Gente, o PIS e COFINS está na nota fiscal. Faturou na nota fiscal, está PIS e COFINS. Pode olhar lá na sua nota que vai estar o PIS e COFINS e o IPI. E o IPI também quando for um produto industrializado. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, é um produto de revenda, o PIS e COFINS vai estar na nota. Então, é um imposto federal que vai estar na nota fiscal. Faturei, né? Não importa se deu lucro ou prejuízo. Emitiu uma nota fiscal, PIS e COFINS, o governo vai pegar uma parte aí do PIS e COFINS, tá? Não tem como. Então, esses são os impostos federais. Tem outros impostos federais, imposto de importação, etc. Mas o que eu quero falar, os principais aqui. Impostos, vamos lá. Impostos que a contabilidade vai apurar, tá aqui. Contabilidade que eu falo lá é o fechamento do mês. Depois que fechou tudo, a contabilidade vai fazer essa guiazinha aqui. O PIS e COFINS é nota a nota. Saiu nota a nota, tá saindo esse imposto aqui, já tá aparecendo para você lá, tá? Mas o IPI aqui também, dependendo do, do seu negócio aí. O ICMS, Imposto Estadual. O Acre tem ICMS, o São Paulo tem ICMS, Paraná, cada um tem o seu ICMS, tem a sua regra, né? É bem parecida ali. E o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviço. Se você tiver uma mercadoria e você mandou para Bauru, tem imposto. Mandou para São Paulo, tem imposto. Mandou para Sorocaba, tem imposto. Se você pegou da rua A aqui no seu bairro e foi para a rua B ali, vai pagar ICMS. É na nota fiscal, ou seja, circulou a mercadoria, tem ICMS. Lógico, tem umas regras dependendo da mercadoria, algumas coisas assim, mas no geral, você tem que entender que o ICMS está na nota fiscal, saiu a nota, tem ICMS, tem que colocar o ICMS, circulou a mercadoria, tem que colocar o ICMS. Basta saber o produto e a alíquota ali que vai ser para aquele produto ali, né, no estado ali que se não tiver nenhum benefício, etc, tá? Vamos lá, ICMS pode ter alíquota de 7%, 12%, 18%, dependendo do estado aí, tá? Bom, então, imposto federal, imposto estadual, tá? E o municipal, imposto sobre serviço. A maioria do imposto municipal tem muito serviço, prestador de serviço dentro da cidade, ar-condicionado, um jardineiro, um faxineiro, etc. Que tem a empresa aberta, ele tem o serviço lá, e esse é um imposto municipal, é o imposto que a prefeitura aí mais cobra, vamos falar assim, do empresário. Lógico, tem IPTU, outras coisas? Tem, mas eu estou falando dentro da nota fiscal ali, tá? Que vai sair. Dependendo da nota fiscal, ela também sai o ICMS, né? Dependendo do serviço, ISS, ICMS, contribuição social, mas aí depende do serviço. Mas assim, divida na sua cabeça. Primeiro, eu preciso saber que existe imposto federal, estadual e municipal. Ponto. Dentro do federal, o contribuição social, né, e o IRPJ, ele é sobre ali o meu resultado, sobre o meu balanço, sobre o meu faturamento, sobre o resultado que deu ali no meu balanço, tá? O PIS/COFINS é nota, PIS/COFINS IPI nota a nota, não tem como. ICMS é um imposto estadual, nota fiscal, saiu nota fiscal, circulou ISS e ICMS. E o ISS, imposto sobre serviço. Prestou um serviço dentro da cidade, fora da cidade, aí ISS, e aí você tem que seguir a regra do ISS, tá ok? Então, assim, isso daqui, se você entender, né, você começa a ligar os pontos. Bom, se eu tenho a minha sociedade, eu tenho meu imposto, faturei uma nota. Tem imposto de renda na nota que eu faturei? Não, não tem. Tem contribuição social na nota que eu faturei? Não, não tem. Se for uma nota, uma venda de produto ali, não vai ter, entendeu? Então, assim, isso é corriqueiro todo dia dentro da empresa. Entenda que numa nota fiscal vai ter PIS, COFINS, ICMS, IPI. PIS, COFINS, ICMS, IPI. Tá? Então, são os impostos que tem dentro da nota. O contribuição social e imposto de renda é sobre o resultado geral da empresa e a contabilidade geralmente vai apurar no final. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Depois nós vamos fazer uma apuração de CMS, débito e crédito, PIS/COFINS, débito e crédito, etc, né? Nós vamos fazer essa apuração de CMS de acordo com a nosso negócio aqui, sobre a nossa consultoria aqui, tá? Mas para que você possa fazer essa apuração, é interessante você entender um pouco da regra aí, tá? Gente, depois que eu entendi
O que é uma MEI, o que é uma simples, um lucro presumido, um lucro real, que eu entendi isso daí e não entendi de uma forma complexa, a regra, a lei especificamente, não. Como que funciona uma MEI, um simples, um lucro presumido? Eu entendi como que é o modelo de tributação, ficou muito mais fácil de eu entender esses impostos aqui também. Né? E depois, como que eu apuro esses impostos, né? Então, tudo isso, gente, ó, passando uma moto, não sei se dá para vocês ouvir. Como eu apuro esses impostos? Em que momento eu vou apurar cada imposto aqui, tá? E lógico que aí depois você vai para a regra, né? Ali um pouco mais detalhado. Mas se você souber como funciona o sistema tributário e depois você saber como funciona cada imposto desse daqui dentro da sua empresa, você consegue debater com o contador, né, com o coleguinha do lado, com o fornecedor, com o cliente. Você começa a olhar o seu produto com preço diferenciado, com modelo diferenciado. Então, é necessário que o empresário entenda essas regras, né, de imposto aí, tá? Gente, existem outros impostos? Existe fundo rural, existe várias outras coisas aí, tá? E é muito interessante você conhecer o modelo da sua sociedade e o seu negócio próprio. Lógico, gente, o sistema tributário, como eu falei, ele é muito complexo, é muito difícil. Existem consultorias, existe aí né, a CPA, a IOB, são consultorias tributárias muito boas, por sinal, mas dependendo da consulta que você for fazer, ele vai friamente na lei, às vezes ele não conhece seu negócio e ele vai responder friamente aí o que está na lei e você pode até errar. Não que eles erram, não é que eles estão errando, é que eles estão errando friamente, eles não conhecem o seu negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa empresa onde as consultorias falavam que eu não podia tomar crédito de PIS e COFINS em cima de combustível, né, de gasolina, não era de óleo diesel, era de gasolina, porque eles entendiam que gasolina era carro administrativo, né, etc., e não podia tomar. Isso ali. E eles estavam certos na questão ali, mas eles não conheciam o meu negócio, que o PIS e COFINS, dentro do modelo do negócio que eu trabalhava, a gasolina que eu utilizava, ele era feito dentro da minha cadeia produtiva, então poderia tomar crédito sim. Então tem essas questões aí que às vezes você precisa entender o negócio da para aplicar alguns tributos aí diferenciados. Por isso que existe as consultorias tributárias, que muitas vezes consegue aí redução de imposto, crédito de imposto aí, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você aí, que você possa entender um pouco mais, que você possa abrir a sua mente. Deixe o seu comentário, deixa aí o seu joinha se você gostou, compartilhe o vídeo aí, né? A gente vai, ainda tem muito conteúdo aí para a gente entender tudo sobre controladoria, FP&A, né? Fazer o planejamento aí financeiro, contabilidade gerencial e cada aula ela tem passo a passo aí para você entender um pouco mais sobre a sua empresa. Próximas aulas eu vou falar sobre apuração de CMS, de PIS e COFINS aí, então a gente continua aí, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos, queridos primos e primas estagiários aí. Sempre avante aí.